Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula do semestre. Aliás, o nosso semestre não terminou o bimestre, a gente está finalizando 6 meses de aula, mesmo que tenha sido por aqui, mais do que nas nossas aulas presenciais. Mas o nosso segundo bimestre ele não terminou. Hoje é a nossa última aula antes das férias, merecidas férias de vocês, que afinal de contas você não está saindo para ir para a escola, mas você está em casa fazendo seus trabalhos, você está tendo a responsabilidade de enviar as fotos, de se organizar para as aulas, não é isso? Então vocês também merecem esse um mês aí para não ter preocupação com vídeos das escolas, com as videoaulas, não é mesmo? E hoje nós vamos fazer só a correção das páginas que foram passadas. Essa aula aqui ela vai computar apenas para o segundo semestre. Até a aula passada a gente fechou para dar a primeira nota. Quem participou das aulas por aqui, fez a avaliação, foi dado novo prazo até o dia 30 para enviar as atividades pendentes. E a gente vai estar fechando a primeira nota. Não é a nota do bimestre, porque o bimestre não terminou. A primeira nota vai ser fechada e a segunda nota, que no caso vocês sabem que a gente trabalha com duas notas 10, né? Vai ser fechada a primeira, a nota 10, para as atividades que foram feitas, e depois a outra nota será fechada quando nós retornarmos em agosto, seja aula online ou então presencial. A gente ainda não sabe dar essa posição. A gente está esperando que já possamos voltar para nossas aulas presenciais. Vamos pedir a Deus com que isso nos seja permitido a partir de agosto, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Nós temos no livro didático, foram passadas, já pegaram o livro de vocês, no livro didático, as páginas 35 a 41 são as atividades que nós fizemos a respeito dos assuntos que foram explicados no vídeo anterior. Então vamos lá começar a correção. Trouxemos o gabarito aqui para você corrigir logo diretamente. Peguem a caneta de vocês. Teve gente já que eu observei que já até me enviou as fotos dessa atividade. Tudo bem, mas ela vai constar apenas para a segunda nota. Quem ainda não enviou, vai poder enviar amanhã, ou então pode enviar para mim durante esse período, ou na primeira aula de agosto, não tem problema. Mas tem que ser enviado, tá bom? Então vamos lá, livro didático, página 35 a 41. Prática de reflexão sobre a língua. É a página lá que nós começamos o estudo sobre a concordância nominal, o uso das aspas, as classes gramaticais que são citadas aí nessas páginas. A primeira parte aqui é sobre a flexão dos verbos, o tempo verbal. Nós vimos lá que os tempos verbais, o que é verbo? É uma ação, né? É um estado ou um fenômeno natural. Isso vai ocorrer num tempo. Na vida cotidiana, costumamos situar os acontecimentos no passado, presente ou futuro. Você pode grifar aí. O que já aconteceu é passado. O que está acontecendo agora é presente. O que vai acontecer é futuro. Em nossas conversas, contamos sobre algo que aconteceu dias atrás, sobre coisas que nos ocupam hoje ou sobre o que pretendemos fazer nos próximos dias e semanas. Releia o 14º parágrafo da notícia sobre Sofia. Então, a questão 22, ela traz ainda em evidência o texto da Sofia. Estão lembrados? Algum dia, espero que os robôs, como eu, estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou Sofia. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como a autora da fala? Voltando aqui, qual é a palavra? Recomendou. Esse foi o verbo para identificar que quem falou isso aqui, que está entre aspas, foi a Sofia. Então, recomendou. Acertaram? Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia, durante a escrita da notícia
ou após a escrita da notícia? Foi antes da escrita da notícia. Estão acompanhando aí no livro de vocês? Antes da escrita da notícia. Letra C. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como? Quando ela diz espero, é algo passado, pois Sofia não pensa mais assim no momento da entrevista. Algo presente, espero, está no presente. Algo presente, pois revela como pensa o robô no momento da entrevista. Algo futuro, pois mostra um pensamento relacionado a uma ação que será realizada por robôs. Então, espero está no presente. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão. É para relembrar um acontecimento passado ou se referir a uma ação futura, a fazer uma previsão? Isso, se referir a uma ação futura e fazer uma previsão. Aí a gente traz o quadro aqui que nós explicamos na aula passada. A terminação an indica passado. A gente lê assim, eles cantaram a noite passada. E aqui eu já vou ler eles cantarão. Eles cantaram, é Aram, e aqui já é Arão. Então, AM indica passado. Quando você usa aotil, indica futuro. Na aula passada nós comentamos sobre isso, que tem gente que vai colocar verbo querendo falar algo no futuro e acaba falando no passado. Então, tem que ter muito cuidado com o uso de AM ou aotil. Como é que eu digo aqui? Eles cantaram a noite passada. Como é que eu falo aqui? Leiam comigo. Eles cantarão amanhã. Entendido? Localize as formas verbais no tempo. Então, aqui, passado, presente e futuro. Qual dos três espero? Está no presente, só era ligar. Chegarão, é futuro. Olha, aotil. Recomendou, está no passado, só era ligar. Ligaram. Releia a última fala de Sofia. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Aqui eu tenho evoluirão, está no futuro, você percebe aqui pela terminação. Aproveito é presente e concluiu é passado, que a gente pode também falar pretérito, certo? Agora, a outra atividade, na página 36, ela vai falar sobre o grau do adjetivo, que nós já explicamos na aula anterior. Você já estudou que adjetivos são determinantes de um substantivo, que é o núcleo de um sintagma nominal. Sua função é caracterizar o substantivo. Então, quem traz característica para o substantivo é a classe dos adjetivos. Questão 24. Na notícia, menciona-se que um menino curioso aproximou-se de Sofia. Compare essas informações com um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Então, você tem aqui curioso, que é a característica do menino, no caso, o adjetivo. E esse adjetivo aqui ele foi usado com duas palavras, muito curioso. Em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual é o substantivo aqui ele se caracteriza? Que ele caracteriza? Então, ambas quer dizer as duas frases. Em ambas as frases, o adjetivo é curioso, aqui, e o substantivo caracterizado é quem? Quem é que é muito curioso? Quem é que é curioso? Menino, certo? Letra B. Explique a diferença de sentido entre essas frases. Na reescrita, a característica de menino foi intensificada, está mais forte. Voltando aqui, olha. A reescrita é essa aqui, um menino muito curioso. Aqui só estava um menino curioso. Para deixar essa curiosidade bem em evidência, a pessoa aqui na reescrita usou a palavra muito. Entendido? Que palavra instaurou a diferença de sentido? A palavra muito relacionada ao adjetivo curioso. Letra D. A função da palavra indicada no item anterior é de quê?
Intensificar a característica do ser ou indicar maior quantidade de seres? Aqui, intensificar. Quando eu digo muito curioso, eu estou intensificando a curiosidade. Certo? Agora a questão 25. Leia a sinopse de um filme e faça o que se pede sobre sintagma, um robô tão humano. Olha aqui a sinopse. O que é a sinopse? É um pequeno comentário do filme para que você tenha curiosidade para vê-lo. Meu adorável Android. SBT, 4 horas e 15 minutos. Aí aqui, Not Kite Human. Estados Unidos, 1987, 94 minutos. Observem o nome do filme, Meu Adorável Android. E aí você tem aqui as indicações, a direção, Steve Wildt com Alan Trick, Robin Lively, Chip é um robô tão humano que seu criador resolve matriculá-lo na escola da filha, robô aqui em destaque. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Disney, só para São Paulo. Então aqui nós temos, grife o núcleo do sintagma nominal, um robô tão humano. Tá aqui, robô. Só fazendo a leitura aqui, que nós já explicamos na aula passada, mas aí nós vamos revisar. Ao indicar que a característica é muito intensa, emprega-se o grau superlativo. Olha o nome do grau. Se eu quero colocar essa característica de forma bem intensa, eu posso usar o superlativo. Aí ele se divide em dois. Há duas construções possíveis. Utilizar uma palavra que intensifique como em muito curioso ou adicionar um afixo como em curiosíssimo. Eu posso colocar o muito para intensificar a curiosidade, mas se eu não quiser usar a palavra muito, eu posso dizer curiosíssimo, colocando esse afixo aqui no final. O afixo é íssimo. O adjetivo também pode ser empregado no grau comparativo. Vamos terminar aqui a explicação do box. O adjetivo também pode ser empregado no grau comparativo. Nesse caso, compara-se a intensidade de uma mesma característica em seres distintos. É isso que ocorre no título da notícia. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Observe a comparação entre robô, Sofia e os humanos. Está sendo comparativo de igualdade, tão inteligente como os humanos. Esse comparativo ele pode ser de superioridade, quando você coloca no grau superior. Se eu quisesse colocar na superioridade, ficaria assim, ó. Robô Sofia sonha em ser mais inteligente do que os humanos. Seria superlativo, aliás, seria comparativo de superioridade. Como está na igualdade, é tão inteligente como os humanos. Aqui você percebe igualdade. Você pode grifar isso aqui no seu livro, viu? E se fosse de inferioridade, seria menos inteligente do que os humanos. Ou menos inteligente que os humanos, certo? Aqui, no primeiro caso, expressa-se que a característica é mais intensa, superior. No caso, se fosse superioridade, aqui eu tenho um exemplo. Filmes de super-heróis são mais populares que os de guerra. Então, grifem aí as palavras que eu posso verificar que mostram o grau comparativo de superioridade. São as palavras mais e que. No segundo caso é o inverso, a característica é menos intensa. Filmes de guerra, nós vamos ver lá na outra tela, o resto aqui dessa explicação. Vamos aqui na atividade. Grife o núcleo do sintagma nominal, um robô tão humano. Então, está aqui o núcleo grifado. Há um determinante caracterizando esse núcleo. Copio. Qual é o determinante? Humano. Está determinando aqui. Caracterizando. Pediu só o que está caracterizando. Se pedisse todos, um também seria determinante. Mas pediu o que está caracterizando. Qual é o que está dando característica? Humano. Qual a classe gramatical desse determinante? Humano é um adjetivo. Indica uma característica do robô. Basta escrever até aqui, viu? Isso aqui seria um comentário para o professor, né? Fazer com vocês. A característica dele é humano. Então, humano é um adjetivo que indica uma característica do robô. Aqui fecha essa resposta. Que palavra intensifica o adjetivo no sintagma? A que está dando intensidade é a palavra tão.
Reescreva o sintagma substituindo a palavra que você indicou no item anterior por outra de mesma função. Então, aqui eu tenho uma sugestão. Um robô muito humano, eu poderia dizer, para ficar no lugar desse tão. Se eu não quero colocar o tão, eu posso usar um robô muito humano, ou então um robô bastante humano, ou um robô extremamente humano. Essas três palavras aqui, muito, bastante e extremamente, querem dizer a mesma coisa que tão, certo? A língua oferece diferentes estruturas para se dizer algo. Isso acontece também quando se trata de intensificar um adjetivo, que é isso que a gente está vendo aqui. Vamos terminar o box. No segundo caso, é o inverso. A característica é menos intensa, é inferior. Lembra o que eu falei para vocês? A comparação por inferioridade, ela vai usar as palavras menos e do que, ou então menos que. Filmes de guerra são menos populares que os de super-heróis. Então, menos que, grifem aí. Isso aqui indica comparação de inferioridade. E na igualdade, a característica é igualmente intensa em ambos. Filmes de super-heróis são tão populares quanto os de guerra. Grifem as palavras que mostram uma comparação de igualdade. Grifem aí, igualdade. E aqui, tão quanto, mostra igualdade. Comparou os filmes de super-heróis, eles são populares, assim como os filmes de guerra. Então, comparou na igualdade. Aqui já foi na inferioridade. E na tela anterior foi na superioridade. Questão 26. A língua oferece diferentes estruturas para se dizer algo. Isso acontece também quando se trata de intensificar um adjetivo. Leia o subtítulo de uma notícia sobre um robô criado por uma empresa sul-coreana. Robô caríssimo. Eu poderia dizer como aqui no lugar desse caríssimo? O que quer dizer? Qual é a característica do robô sul-coreano segundo o subtítulo? Ele é o quê? Qual é a característica dele? É ser muito caro. Correto. Compare o subtítulo com robô caro e robô muito caro. Qual das duas reescritas mais se aproxima do sentido do texto original? Por quê? A estrutura 2. Então, o texto original ele mostrou que o robô é muito caro. Robô muito caro também expressa a ideia de uma característica intensa, o que não acontece em robô caro. Reescreva os dois sintagmas abaixo segundo o modelo. Então, aqui eu tinha o modelo. Robô caríssimo é um robô muito caro. Então, se é um menino muito curioso, vai ser um menino o quê? Curiosíssimo. Observe que foi usado o afixo íssimo. Se o robô é tão humano, vai ser um robô o quê? Humaníssimo. Você encontra ambas as estruturas no texto que costuma ler ou uma é mais frequente que outra? Isso aqui é pessoal. Você não vai escrever o que está aqui em azul. Eu quero que você me diga se você encontra mais pessoas falando, por exemplo, eu digo assim que algo é muito caro. Eu encontro a pessoa dizendo que é muito caro ou eu encontro a pessoa dizendo que é caríssimo. Você vai dizer qual das duas você encontra ou se você encontra as duas. Responda da sua maneira aí, de acordo com a sua realidade. Tá certo? Questão 27. Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Então, aqui eu tenho, olha, há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? Compara-se a característica humano em seres humanos e no robô. Você está comparando aqui, olha, há outros humanos, menos humanos que o robô. Está comparando qual característica humano em outros seres humanos, em seres humanos e no robô. Pelo trecho, a característica humano nas pessoas é mais forte ou é mais fraca que no robô? É mais fraca. O uso da palavra menos, menos, está mostrando que é mais fraca. E menos humanos que leva a esse entendimento. Se fosse mais, seria mais forte, não é isso?
Reescreva o título da notícia a seguir de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô que nos humanos. Então está assim, ó. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Aqui está na comparação de igualdade, ó. Está comparando a robô e os humanos, os dois sendo inteligentes da mesma forma. O tão e como é igualdade. Pediu para você colocar na superioridade, se é mais forte é na superioridade. Então, como deveria ficar? Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. O que marcou a superioridade? Foi usar mais que. É aqui que vai estar a diferença. Se fosse a inferioridade, seria menos que. Aqui está na igualdade, é tão como. Como pediu na superioridade, aí você usou o mais que. Considerando a notícia atualmente, Sofia é mais ou menos inteligente que os humanos? Justifique sua resposta com partes do texto. Sofia é menos inteligente que os humanos. Você pegou lá do texto e viu que aqui a comparação é para a inferioridade. Sofia é menos inteligente que os humanos. 29. Considerando a notícia atualmente, Sofia é mais ou menos inteligente que os humanos. Justifique sua resposta com partes do texto. Sofia é menos inteligente que os humanos. Repetiu, né? Qual é a justificativa? O robô ainda... Olha, por que ela é menos inteligente? Porque para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Questão 30. Estão entendendo? Estão corrigindo? Vamos lá na questão 30, na página 38. Há situações em que o elemento a ser comparado está explícito, em outras está oculto. O que é estar explícito? É você ver a comparação. Em outras você tem que entender porque está oculto. Compare o texto original e a reescrita em que o elemento está explícito. Olha o original como era. Nunca vi Exterminador do Futuro. Lembram das aspas simples? Está sendo citado dentro de algo que foi falado entre aspas. Por isso que foi usado aspas simples. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Aí olha a reescrita. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, olha aqui, que foi acrescentado, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Quais os elementos que estão sendo comparados no trecho reescrito? Os elementos comparados são questões e quer dizer, esta questão. Qual é a característica que estabelece a comparação no trecho reescrito? A característica é complexas. Aqui expressa-se a característica mais intensa que o elemento comparado a outro. Qual é a função da expressão mais que nesse trecho? A função da expressão é instaurar a comparação e indicar a intensidade atribuída ao primeiro elemento, questões mais complexas que esta questão. Certo? Letra B. Agora indique o termo oculto no trecho. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seu catálogo androides mais simples e acessíveis que Sofia para o consumidor. Então, só era preencher aqui. Indica o termo oculto. Qual seria o termo oculto? Que Sofia. Certo? Isso aqui você não considera isso aqui. Só preencher. Que Sofia. Agora a parte da concordância nominal. Concordância nominal. Questão 31. Releia este trecho de notícia e observe os núcleos dos sintagmas destacados. A tecnologia vem permitindo a criação de inúmeras versões de robôs muito interessantes.
Algumas criações são extremamente úteis e outras nem tanto. De robôs cortadores de papel a robôs dançarinos, separamos uma série de invenções curiosas e bizarras que você certamente, no mínimo, vai se divertir com elas. Então, o que está em negrito? A tecnologia, algumas criações, robôs dançarinos. Vamos ver o que pede. Complete o quadro abaixo, indicando os determinantes relacionados aos substantivos núcleos dos sintagmas. Indique também gênero e número de substantivos dos determinantes. Então, aqui eu tenho, olha, vamos observar o quadro. Substantivo ou núcleo do sintagma. Tecnologia. Quem é o determinante? O A. Está aqui, olha, determinante é o A. Tecnologia é o núcleo, então A é determinante. Aí, gênero e número dos substantivos. Tecnologia está no feminino, singular. Determinante, feminino, singular. Aqui você vai perceber o seguinte, que tem que ter a concordância. O que é a concordância nominal? Se o nome é feminino, o determinante tem que estar no feminino também. Tecnologia é feminino. Então, eu tenho que dizer a tecnologia. Eu não posso dizer o tecnologia. Tem que estar no feminino. Se está no singular, aqui também tem que estar no singular. Então, é feminino singular. Isso que é fazer concordância nominal. Tem gente que diz as pessoas, né? Aí não está concordando, não está fazendo a concordância nominal. A concordância nominal é você concordar os determinantes com os nomes. Vamos lá para o segundo. Criações, que está aqui, olha. Algumas criações. Então, quem é o determinante? Algumas. Do substantivo, está em quê? Criações é feminino plural agora. Criações é feminino plural. E o determinante, algumas também, ficou no feminino plural. O outro é robôs dançarinos. Então, quem é o núcleo? Robôs. Quem é o determinante? Dançarinos. Aqui está o substantivo, ele é o quê? Masculino plural. E o determinante também ficou no masculino plural. Então, se você faz isso, você faz a concordância nominal. São a concordância dos nomes. Substantivos com seus determinantes, que pode ser artigo, pode ser pronome, pode ser adjetivo, certo? Observe suas respostas no quadro e assinale a afirmação verdadeira. Então, a afirmação verdadeira seria a primeira. O núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero e número. Foi aquilo que eu falei. A gente não vai nem ler as outras para não confundir. Então, o que foi que eu falei ainda há pouco? Que o núcleo, o determinante que vier com ele, tem que concordar. Se ele está no masculino, o determinante tem que estar no masculino. Se ele está no singular, o determinante tem que estar no singular. Agora, se ele for feminino, o determinante tem que estar no feminino. E se ele estiver no plural, o determinante também fica no plural, certo? Então, é a primeira, o núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero. Quando a gente fala em gênero, é masculino e feminino. E número é singular e plural. Então, vamos completar aqui. Complete as lacunas e veja a regra geral da concordância entre substantivo e seus determinantes. A flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo a que eles estão relacionados no sintagma nominal. Leia o trecho de uma resenha do filme Wall-E. Preste atenção aos adjetivos relacionados. Que eu tenho óleo. Tudo começa a partir de uma terra inóspita e entulhada de lixo. Uma visão que já de início surpreende. Nele vive o pequeno robô Wall-E, que tem por missão compactar o lixo existente. Tendo apenas a companhia de uma barata, uma ótima aposta corajosa da Pixar. Wall-E é também curioso. Coleciona diversos objetos que encontra durante o trabalho, que indicam que neste mesmo planeta um dia já houve vida. E assiste repetidas vezes a uma fita VHS do musical Alô, Dolly. Lembra dele? Hoje em dia, pouco lembrado, concorreu a 7 Oscars. Em 1969 fez muito sucesso. É apenas a primeira e mais explícita de uma série de citações que fazem com que qualquer conhecedor de cinema se delicie.
Isso foi escrito pelo Francisco Russo, Wole, a moda antiga, e aqui tem o endereço disponível. Nós temos aqui uma explicação. Olha, é mais frequente usar o adjetivo após o substantivo. Isso é mais frequente, olha, mas só que aqui pequeno robô se usou antes. Não é isso? Então, quando o adjetivo está anteposto a um realce da característica expressa, ele poderia dizer vive o robô pequeno. Só que quando ele colocou vive o pequeno robô, deu um destaque melhor. Aqui, uma terra inóspita. Quando está após, não destaca tanto. Se fosse aqui uma inóspita terra, daria um destaque melhor. Então, usa-se o adjetivo antes do substantivo quando se quer realçar, quando se quer expressar uma observação de realce. Aqui a leitura do box. Na língua portuguesa, a regra geral, no entanto, não se aplica quando há dois ou mais substantivos aos quais se liga a um adjetivo. Nesse caso, é necessário observar primeiro a ordem das palavras. Nós explicamos isso na aula passada. Vamos fazer uma revisão. Um adjetivo antes de dois ou mais substantivos, o adjetivo deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Olhando aqui o exemplo. Aqui eu tenho a palavra corajoso, pensamento e decisões. Então, pensamento, o corajoso aqui concordou com ele, porque está mais próximo. Se ele estiver antes, ele vai concordar com o que está mais próximo. Pensamento é masculino singular, então corajoso ficou no masculino singular. Um adjetivo após dois ou mais substantivos, o adjetivo poderá concordar em gênero e número com o mais próximo ou com os dois. Quando tiver após, vamos ver lá na outra tela o exemplo, pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Vamos ver aqui a atividade. A regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo? Se o adjetivo estiver antes do substantivo? Resposta: a regra geral se aplica mesmo se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo. Quer dizer, antes, ó, pequeno robô. Como eu tenho aqui robô no masculino singular, ficou pequeno no masculino singular. E se houver dois ou mais adjetivos para um mesmo substantivo, terra inóspita e entulhada. Então, você tem dois adjetivos, mas é para o mesmo substantivo. Terra é feminino singular, inóspita feminino singular, entulhada também feminino singular. Questão 34. Complete as lacunas com o adjetivo indicado, fazendo a concordância conforme a norma padrão. Então, aqui eu tenho a palavra limpo para fazer a concordância. O menino vestiu calça e camiseta. Como é após, eu posso concordar com a última palavra, no caso limpa, vai estar certo. E eu posso usar também limpas, concordando com as duas. Calça é feminino e camiseta também. Como o adjetivo está após, quer dizer, depois dos substantivos, eu posso concordar com a mais próxima ou com as duas. Consumidores e lojistas, a palavra mineiro. Participaram de uma passeata na tarde de ontem. Então, consumidores e lojistas mineiros. Consumidores e lojistas. Consumidores não está indicando o gênero, então ficou no masculino plural, certo? Lojistas, poderia ser homem ou mulher, fica no masculino plural. A busca por alma e corpo, aqui eu tenho também após. Como o corpo é masculino, eu poderia dizer sadio, concordando só com ele. E poderia usar também sadios, concordando com os dois. Alma é feminino e corpo é masculino. Quando se tem um feminino e um masculino, fica no masculino plural. Se eu usar sadios, eu estou concordando com os dois. Alma e corpo sadios. Alma e corpo sadio concordou só com corpo. É um tema frequente na literatura. Os dados serão coletados por meio de... Observe que aqui já veio antes. Pesquisa e questionário. O que a gente aprendeu? É para usar a palavra rápido. O que a gente aprendeu? Que quando vem antes, o adjetivo vem antes, se concorda com o primeiro. Então, pesquisa é feminino, por isso que ficou no feminino, singular, certo? Agora nós vamos fazer a atividade referente às aspas.
Terminando aqui a leitura do boxe, pensamento e decisões corajosas ou pensamento e decisões corajosos. Eu posso aqui decisões, quando está, olha, concordando, pensamento e decisões, eu posso concordar com a palavra mais próxima. Decisões é feminino plural, por isso que ficou corajosas. E aqui eu poderia concordar com, se ele veio antes, eu posso concordar com, se ele veio antes, eu posso concordar com a palavra que veio primeiro. Na língua portuguesa, se houver substantivos masculinos e femininos juntos, o plural é masculino. Meninos e meninas, corajosos. Então, aqui eu tenho meninos e meninas corajosos. Sobre o uso das aspas. Na notícia sobre o robô Sofia, é empregado em algumas passagens um sinal de pontuação chamado de aspas. Vamos ver a atividade que a gente já falou sobre eles na aula passada. Leia com atenção os trechos e faça o que se pede. Um garçom e um farmacêutico com um inventário limitado, brincou Sofia. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos androides mais simples e acessíveis para o consumidor. É realmente apaixonante, talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo, mas se conseguirmos os algoritmos junto com o hardware necessário, então os robôs como Sofia podem se tornar nossos amigos, afirmou Hanson. O que os trechos entre aspas têm em comum? O que esses trechos que ficaram entre aspas sinalizam a transcrição fiel da fala do entrevistado ou especialista? É fala. Dentro de aspas demonstra fala nesses três. As aspas que acompanham a palavra sonha no título da notícia indicam que ela não está sendo usada em seu sentido mais habitual. Assinale o trecho em que as aspas são usadas pelo mesmo motivo. Então, aqui eu tenho o primeiro trecho. A ampla variedade de suas mudanças de expressão, capacidade de interagir, respondendo perguntas e o tato hiperrealista da sua pele. Aqui, pele não foi usada no sentido habitual. Pele do robô não é a mesma pele, então está diferente do sentido, por isso que está entre aspas. É a mesma coisa que foi usada aqui no sonha. Transformaram Sofia na estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial organizada pela União Internacional das Telecomunicações, que é a UIT. Que eu tenho algumas dicas. Também deve ser usada as aspas em expressões populares e regionalismo. E também, se a citação estiver inteira entre aspas, o ponto fica dentro delas. Observe, o ponto ele fica dentro das aspas. Caso contrário, o ponto vai depois delas. Vamos ver essa situação aqui. Outro detalhe sobre as aspas. Também deve ser usada aspas em expressões populares e regionalismos. As aspas que acompanham a palavra sonha no título da notícia indicam que ela não está sendo usada em seu sentido mais habitual. Assinale o trecho em que as aspas são usadas pelo mesmo motivo. Aqui eu tenho, já foi colocado lá a pele, né? É a primeira opção, repetiu aqui. E vamos ver o que são as aspas simples. São empregadas para marcar trechos que já estejam entre aspas. Olha só, nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme. Então aqui eu tenho as aspas simples porque foi colocado dentro de um trecho que já estava entre aspas. Entendido? Sabendo que títulos de capítulos de livros, poemas, crônicas, reportagens e etc. pode ser apresentado entre aspas, escreva uma frase citando um título. Como a gente trabalhou Dom Quixote, aqui eu tenho uma sugestão. Achei muito interessante o livro Dom Quixote, mas você pode fazer outra frase, certo? Aqui nós terminamos a nossa correção da atividade e terminamos também a nossa aula, finalizando aqui o semestre, não bimestre. Não finalizou o bimestre, termina a partir de agosto, início de setembro. E como todo mundo teve que se habituar a essa nova forma de aprender,
de ensinar, de assistir às aulas, de responder, enviar. Isso tudo foi válido. Então eu deixo aqui um vídeo para vocês de agradecimento por essa parte que nós vivemos e quem acompanhou vocês também durante esse período, tá bom? Vamos ver aqui. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Um beijão para cada um de vocês e boas férias, tá? Tchau, pessoal.